Tem filme novo de guerra chegando ao pedaço. Um não, 4 filmes que você vai acompanhar hoje, a nossa dica. Olá, bem-vindos a mais uma Viagem na História. Hoje eu vou fazer aquilo que você gosta e a gente faz sempre aqui no canal. Uma indicação de novos filmes de guerra que estão chegando nos canais de streaming ou nos cinemas, enfim, novos lançamentos do gênero de filmes que você mais gosta. Vamos conferir o que vem por aí. Sentido! Aqui no canal eu já falei muito sobre os filmes nórdicos produzidos nos países como a Noruega, a Dinamarca, a Finlândia e a Suécia. Tem um vídeo muito legal que fala sobre estes filmes nórdicos, que são bons filmes de guerra. Tem um filme nórdico de guerra novo chegando na Netflix. Trata-se do Número 24. Uma excelente produção, um filme diferente do sistema hollywoodiano de filmes de guerra e que aborda a polêmica em torno da resistência norueguesa na Segunda Guerra Mundial. Confira. A resistência norueguesa durante a Segunda Guerra Mundial à ocupação alemã foi marcada por muitos heróis ou muitos soldados que atuaram na clandestinidade contra os alemães, atacando tanto os alemães quanto os colaboradores noruegueses. O maior de todos estes guerreiros noruegueses foi Gunnar Sonsteby, que sobreviveu à Segunda Guerra e se tornou uma pessoa muito conhecida, atuante e que falava sempre ao público. Ele passou grande parte de sua vida após a Segunda Guerra falando em público sobre a guerra e a resistência, valorizando aqueles que salvaram a Noruega de uma vergonha. Agora chega às telas da Netflix um filme norueguês chamado Número 24 sobre Gunnar Sonsteby, mostrando a vida dele desde a infância, o seu envolvimento com a resistência norueguesa e também uma ampla história da guerra na Noruega. A história é contada em flashback, ou seja, durante uma de suas palestras pós-Segunda Guerra com jovens estudantes, relembra tudo o que ocorreu naqueles tempos tão difíceis e narra a sua jornada como um lutador pela liberdade enfrentando o poder dos nazistas. Vemos então Gunnar atuando corajosamente em ataques contra fábricas de armas, instalações militares alemãs e também contra os noruegueses que eram simpatizantes e informantes nazistas. E então, na palestra, Gunnar é confrontado por um membro da família de um dos noruegueses que ele justiçou durante a guerra. E isto traz uma perspectiva desconfortável sobre os efeitos do tempo e como a percepção da guerra nos dias atuais é muito diferente em comparação a quem viveu a guerra. Essa é uma reflexão que o filme traz. O filme é muito bem produzido, como todos os filmes de guerra do cinema norueguês. Lembre-se que aqui no canal nós temos um vídeo sobre os melhores filmes nórdicos. E certamente o Número 24 merece estar na lista de top filmes produzidos naquela região da Europa, que foi ocupada pelos alemães e enfrentou também os soviéticos. Nesse sentido, Número 24 traz personagens de outros filmes, como outro herói da resistência chamado Max Manus, que a gente já falou aqui no canal neste vídeo sobre os filmes nórdicos, e com o rei da Noruega, um herói para os noruegueses e que é personagem de outro filme também de guerra produzido pelos noruegueses. Assistir a Número 24 é mergulhar nas pequenas tragédias da guerra e também reencontrar personagens de uma história muito interessante. O filme já está disponível na Netflix, vale a pena. Fordi det er frihet. Er det død? Já na Amazon Prime, existe um outro filme que acaba de ser colocado disponível no catálogo desse serviço de streaming, que narra uma história envolvendo 3 mulheres, uma russa, uma holandesa e uma alemã, nos momentos finais da Segunda Guerra Mundial. O filme é muito interessante porque aborda um momento específico e marcante, que é o fim da guerra, o momento em que a Alemanha se rende, e o destino das pessoas
pois a Alemanha, como havia dominado toda a Europa, ela realocou pessoas, ocupou territórios, enfim, ao ser derrotada, todo esse quebra-cabeça foi misturado. E o filme capta bem esse momento intrigante da história mundial. 3 Mulheres e uma Esperança é muito interessante. É primavera de 1945. Pouco antes do fim da guerra, um trem com judeus sendo deportados para o campo de concentração de Theresienstadt, com mais de 2.000 prisioneiros, fica encalhado no meio do nada. O maquinista desacopla a locomotiva e foge com os outros soldados alemães, pois no caminho deles já está o Exército Vermelho, que ocupou uma vila alemã ali próxima, a vila de Trubitz. As pessoas famintas no trem são deixadas para se virarem sozinhas e dependem de qualquer ajuda. É então que os soldados do Exército Vermelho, os russos, se aproximam e apontam para os prisioneiros a pequena vila ali próxima, dizendo que lá encontrarão comida e remédio. A partir de então, russos, judeus e alemães nativos convivem no mesmo lugar. Uma tragédia então se desenha e 3 mulheres terão um papel de destaque nessa história. A judia holandesa Simone, a sniper russa Vera e uma alemãzinha fanática Winnie. E o destino dessas 3 mulheres se entrelaçarão em meio à tragédia que sacudiu a pequena vila e toda a Alemanha e a Europa no final da Segunda Guerra Mundial. Um tempo muito difícil, retratado de uma maneira muito interessante neste filme, que está disponível na Amazon Prime. Vale a pena assistir a 3 Mulheres e uma Esperança. Wir brechen niet alleen. Ga naar huis. Samen. Beloofd. Outras mulheres que foram também marcantes na Segunda Guerra Mundial são as integrantes do batalhão 6888, as mulheres negras que ficaram responsáveis pela entrega da correspondência acumulada mais de 3 anos durante a guerra, o que abalava então a moral dos soldados sem notícias de casa, ou das famílias sem notícias de seus integrantes que estavam na guerra. A ação desempenhada pelo 6888 foi determinante e virou um filme muito bacana que está disponível na Netflix. A Netflix acaba de lançar no seu cardápio um filme de guerra muito interessante, baseado na história de uma unidade do Corpo de Exército Feminino na Segunda Guerra Mundial. O filme, em português chamado Batalhão 6888, já está disponível no catálogo da Netflix e vale muito uma olhadinha. Na história, uma capitã lidera um batalhão composto apenas por mulheres, mais de 600 mulheres. E detalhe, mulheres negras, que recebem uma missão importantíssima: restaurar a esperança dos soldados que lutam nas linhas de frente da guerra. Para isso acontecer, elas precisam entregar mais de 17 milhões de cartas que ficaram acumuladas, deixando os soldados no front e as suas famílias nos Estados Unidos sem notícias. A moral despenca e a unidade 6888, ou seja, 6888, do Batalhão Central de Correios, recebe a missão de acabar com esse acúmulo de 3 anos de correspondência não entregues. É então que, com toda resiliência, determinação e enfrentando discriminação racial e de gênero, e além disso as dificuldades de um país marcado pela guerra, estas mulheres levam esperança às frentes de combate. A história é real e as mulheres do 6888 foram devotadas à sua tarefa, que não era pouca coisa. Essa é mais uma daquelas histórias desconhecidas da Segunda Guerra Mundial que nos fazem compreender o quanto ainda não sabemos sobre tudo que ocorreu naqueles tempos. Assista este filme sem preconceito ou sem achar que é um daqueles filmes engajados. É um filme muito legal, com uma história muito boa. Vale a pena. E está disponível na Netflix. Ao contrário de outras pessoas, nós temos muito a provar. Agora é o nosso momento de provar isso. Essa é a nossa missão. E nós não falharemos.
E está chegando um outro filme que conta uma história também desconhecida da Segunda Guerra Mundial. O filme foi produzido pelo Angel Studios. O Angel Studios é o mesmo estúdio que produz a série The Chosen, que faz muito sucesso no canal de streaming. Desta vez, a história gira em torno de um pastor protestante alemão que enfrentou Hitler na Segunda Guerra Mundial. Trata-se de Bonhoeffer. Bonhoeffer é a história real de Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão que, contrariado com a ascensão e tomada ao poder do partido nazista na Alemanha e intervenção deste na igreja protestante, decide lutar da única maneira que sabe, falando a verdade. A partir daí, obviamente, enfrenta a resistência, perseguição e tem que ter muita coragem. Ao longo do caminho, ele encontra aliados em lugares inesperados e a sua coragem e determinação destemida o levam sempre à frente e participa então de um plano para eliminar o mal da Alemanha, Adolf Hitler. Com sua fé e o destino do país em jogo, deve escolher entre defender suas convicções morais ou arriscar tudo para salvar milhões de pessoas. Sua mudança entre pregar a paz e depois tramar assassinatos poderá alterar o curso da história ou custar a sua própria vida. Como centenas de filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, é difícil encontrar histórias que ainda não tenham sido contadas, mas esta me surpreendeu. Uma das questões que sempre pensei foi por que a igreja na Alemanha não fez nada para impedir a ascensão nazista ao poder. Assistindo ao filme e estudando a vida de Bonhoeffer, agora eu sei o porquê. O filme, muito bem produzido, acompanha o dilema pessoal de Bonhoeffer, que é profundamente comovente, pois a fé é desafiada diante do mal absoluto. A decisão fatídica de Bonhoeffer de passar da pregação dos sermões para a tentativa de assassinato chega a partir o coração. Essa questão é levantada repetidamente sobre quais ações o homem deve tomar para impedir o mal, sem a perda de sua alma. E isso casa com os escritos de Bonhoeffer sobre a graça cara e a graça barata. Uma reflexão que o filme traz em seu bojo. I'm ready to meet my destiny. Estes filmes são muito interessantes. Eu já assisti os 4, gostei muito, cada um com a sua temática, com o seu foco específico em um momento recortado da Segunda Guerra Mundial. E assisti-los nos dá uma visão cada vez mais completa e ao mesmo tempo cada vez mais diferente do que foi este conflito tão marcante. Obrigado pela sua atenção e eu desejo uma boa sessão para vocês. E se gostou desse vídeo, não esqueça, dê o seu like, deixe o seu comentário e também se inscreva no canal se não estiver inscrito. Aproveite e participe também da promoção da camisa do Viagem na História, dos 80 anos do dia D. A promoção está chegando ao final, mas ainda dá tempo de você comprar a camisa e concorrer ao sorteio, que será no dia 1º de fevereiro de 2025. Participe! E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção e até a próxima.